Olá, meu nome é Bruno, sou do grupo Esquadrilha Pindorama do 51PR, na Tropa Falcão da Patrulha Puma. Eu tô aqui pra falar eu tô aqui pra falar a história do livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do autor Júlio Verne. Esse livro aqui, ó. Eu li ele essa semana e eu vou contar a história dele. É uma história um pouquinho longa, então vamos lá. Vamos começar do início, né? O nome do protagonista é Phileas Fogg. O protagonista. O cara, ele não tem família, não tem ninguém, não tem esposa, não tem filhos, não tem ninguém. Ele é um cara solitário que vive numa casa grande com o seu criado, que é a pessoa que limpa a casa, passa roupa, etc. E ele é um cara extremamente pontual. Quando eu digo pontual, ele almoça meio-dia, exatamente. Ele vai pro clube meio-dia e meio, exatamente, entendeu? E eu esqueci de falar, ele frequenta um clube, onde lá tem uma biblioteca, uma cafeteria, onde ele fica lá praticamente o dia todo. O passatempo dele é ler jornal, jogar carta com os amigos e ler também, né? Não só jornal, como livros também. E um dia, ele demitiu o criado dele. Como eu disse, ele morava com o criado. Ele demitiu ele porque ele não foi pontual. Era a terceira vez que ele tinha errado de horário. Por 6 minutos ele tinha errado o horário e ele foi despedido por causa disso, pra vocês verem como o cara era pontual. E então fizeram-se uma fila na frente da casa dele para candidatos para ser o criado dele. Chegou uma hora que um francês entrou na fila, entrou na vez dele. O nome dele era Passepartout. Eu não vou conseguir falar esse nome a atividade inteira, então vamos chamar ele do criado, né? Essa pessoa, ele chegou e disse: senhor, seguinte, eu morava na França, eu era malabarista de circo, só que eu vim aqui para Londres, que era na casa onde ele morava, e disse: eu quero ser empregado doméstico de casas grandes. Se o senhor, eu vi sua proposta, eu decidi vir. Ele disse: ok. Lembrando que esse trabalho aqui é bem vigoroso, ele precisa ser pontualmente vigoroso. Ele disse: ok, beleza. E daí ele fez algumas perguntas para ele, uma entrevista de emprego praticamente. E daí ele disse: ok. No final ele disse: você está contratado. Apareça amanhã aqui em casa às 9 horas para você começar o serviço. E ele disse: ok, beleza. No primeiro dia do trabalho dele, ele chegou lá pontualmente às 9 horas. Chegou em casa, na casa dele, né? Ele se instalou no quarto do criado. E ele ficou lá. Ele começou a fazer os serviços dele, limpar a casa, etc. E então, o Phileas Fogg, de noite, ele ficou em casa o dia todo. Nesse dia ele não foi pro clube, se não me engano era sábado ou domingo. Ele estava em casa. E ele chamou os amigos dele para jogar na casa dele, para jogar jogo, né? Poker, eu acho. Jogo de carta. E então eles estavam conversando no meio desse jogo, eles estavam jogando lá. Eles estavam conversando sobre um assalto que tinha sido feito ao Banco de Londres, que tinha sido feito. E eles estavam conversando se iam pegar ou não o cara, como é que estava a investigação. E também o Phileas Fogg comentou sobre um assunto totalmente diferente, que falava sobre, no jornal que ele tinha lido, que era possível dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. E daí ele comentou isso para os amigos dele, todos os amigos dele disseram: é impossível, não tem como dar a volta ao mundo em 80 dias, é impossível, não tem como. E eles disseram: não tem como. Porque naquela época, o livro mostra 1990, por aí. Não era muito moderno, avião também não era muito popular, então mais era trem e navio. Era mais popular naquela época. Então, hoje em dia, seria mais fácil dar a volta ao mundo em 80 dias de avião, com certeza, né? Seria bem mais fácil. Mas de trem e barco seria mais difícil. Então, tá. E ele disse, ok, vamos fazer uma aposta? Ele fez uma aposta de 50 mil libras com os amigos dele. Ele disse: eu vou dar a volta ao mundo em 80 dias. E eles disseram: beleza. E então ele fez um cheque desses 50 mil libras, deu para os amigos dele. Ele disse: eu vou voltar em 80 dias. Se eu chegar depois do prazo, vocês podem apresentar esse cheque no banco e ganhar o dinheiro de vocês. Senão vocês me devolvem o cheque. Eles disseram: beleza. E ele disse: vou partir hoje mesmo. Pegou o criado dele, pegou 2 mudas de roupa, pediu pro criado: criado, é o seguinte, pega 2 mudas de roupa que nós vamos comprar as roupas na viagem, no caminho, né?
E ele disse, ok, mas senhor, por que tanta pressa? Ele disse, nós temos que dar a volta ao mundo em 80 dias. E o criado ficou, como assim? Tipo, por quê? E ele disse, eu fiz uma aposta, explicou tudo pra ele. E eles foram lá pra estação, eles iam para Suez, é uma cidade. Eu não lembro o país dela, mas ok. Eles foram pra Suez, eles foram de barco. Eles entraram lá no porto, entraram no barco e foram. Eles foram para Suez. Ok. Chegaram em Suez, ele pediu o seguinte, criado, vai lá, vai na loja e comprar roupa pra mim e pra você. Ele foi lá, comprou roupa, enquanto isso o Phileas ficava ali no escritório não, no restaurante da estação, ficou ali, tomou um café e começou a ler o jornal, normal. Como se fosse o clube dele, né? Então, depois que o criado voltou, já era a hora deles saírem de lá, de Suez, para Bombaim, que era o próximo destino deles. Que daria mais ou menos 13 dias de viagem, de barco. Não, de trem, perdão, de trem. Eles foram de... Não, de barco mesmo. Eles foram de barco para Bombaim, que é uma cidade, se eu não me engano... Bombaim é na Índia. É uma cidade na Índia. E então eles foram para lá de trem. Só que lá havia boatos que os trilhos, né, do trem ainda estavam incompletos, porque eles estavam em más condições e eles quebraram. Então o Phileas Fogg ficou calmo, porque ele era um homem paciente, era uma pessoa calma. Mas o Psipartou, o criado, ele ficou desesperado, ele ficou, vixe, se não tiver completado nós estamos com problemas, isso vai atrasar a nossa viagem uns 2, 3 dias. Então, eles foram lá. Chegou no meio do caminho e o trem parou. O maquinista chegou, foi de vagão em vagão, era uma locomotiva grande, então ele foi de vagão em vagão, junto com os assistentes dele, né? Tipo, todos eles foram de vagão em vagão contando que a viagem parou porque não tem mais trilhos. O Psipartou ficou muito estressado, tipo, ele ficou, não acredito, não é possível, isso vai atrasar muito a nossa viagem. Mas o Phileas, ele disse, relaxa, ele era um cara muito paciente, então ele não se estressava fácil. Então ele disse, agora vocês vão ter que percorrer até a próxima estação de a pé. Isso ia dar dias de caminhada, mas eles iam dar um jeito, né? Então, eles começaram a jornada. Mas antes deles começarem, um jovem de mais ou menos uns 17, 18 anos, ele ofereceu os serviços dele para eles pegarem um atalho pela floresta. Ele tinha um elefante, que era um meio de transporte bem comum lá na Índia, antigamente, eu acho. E ele disse o seguinte, eu tenho um elefante, eu posso levar vocês por um atalho na floresta, posso levar vocês dois para a próxima estação. E o Phileas disse, ok, sem problemas. Só que o Psipartou já estava percebendo que alguém estava perseguindo eles. O nome dessa pessoa era Fix. Quem era Fix? Era um detetive que estava em busca daquele assaltante do banco que eles estavam comentando naquele dia do jogo. E as características do ladrão se encaixavam perfeitamente na do Phileas Fogg. Então, ele ficou investigando o Phileas Fogg e perseguindo eles. E então o Fix também disse o seguinte, eu posso ir junto com vocês? E todos foram juntos. Ninguém suspeitava de nada até o momento. Então eles foram, no meio do caminho eles passaram por uma tribo indígena, uma tribo normal, né, na floresta. Eles pararam lá e viram que eles estavam carregando duas pessoas. Uma pessoa viva, porque um era um corpo. De quem que era esse corpo? Era do Marajá, vamos dizer o pajé, né, que todo mundo conhece por pajé. O líder da tribo, ele estava sendo levado o corpo dele porque ele tinha falecido. E na religião indígena daquela época, daquela tribo lá específico, a esposa do Marajá, mesmo viva, tinha que ser queimada junto com ele. Então, eles viram o corpo do Marajá sendo levado e a menina sendo levada. Só que ela não estava se recusando a ir. Então o Phileas perguntou, mas por que ela não está se recusando a ir, sendo que ela vai ser morta, né?
E ele disse eles drogaram ela para ela ficar inconsciente para eles levarem. Então eles estavam levando essas duas pessoas todo mundo tava meio triste, porque, tipo, era meio injusto, né? E daí o Phileas disse, nossa, mas que coisa meio triste, né? Por que que isso tem que acontecer? Agora essa parte é bem uma história, né? Como eu disse, isso não vai acontecer na vida real, mas ele disse bem assim, por que nós não vamos salvar ela? O cara era espírito de aventureiro, né? Ele disse, vamos lá, nós vamos salvar essa mulher. Então, eles entraram na fila dos indígenas para ir para o sacrifício. Quando o sol nascesse, que era de noite, ela ia ser jogada na fogueira, junto com o corpo do Marajá. Então, o sol estava quase nascendo e eles estavam na fila indo em direção à fogueira, apagada ainda. Eles acenderam a fogueira, jogaram o corpo do Marajá primeiro, que estava sendo queimado, e quando eles foram jogar o corpo da princesa, ela não estava mais lá. Quem que tinha pego ela? Os companheiros lá, o Phileas Fogg tinha pegado ela, colocou todo mundo no elefante e foram. E quando os indígenas perceberam que ela tinha sido sequestrada, que ela tinha sido salva, já era tarde demais, que eles estavam a horas dali. É uma coisa bem diferente, né? Então eles continuaram a viagem deles. A menina se chamava Iowa. Era uma indígena que morava ali, era esposa do Marajá. Era bem jovem e ela se casou com o Marajá contra a vontade dela. Então, ela estava inconsciente, então ela não podia falar nada ainda, porque ela estava bem inconsciente, ela estava drogada. Passou-se um tempo, um dia de viagem mais ou menos, e ela falou, ela tipo acordou, tipo, onde é que eu tô? Quem são vocês? E daí eles explicaram tudo o que aconteceu para elas, sobre o trilho, sobre tudo que aconteceu. Então eles continuaram a viagem e chegaram na estação. E ela disse, mas senhor, eu não quero incomodar o senhor na viagem, o senhor pode me deixar aqui mesmo. Ele disse, não, eu vou te acolher, eu vou te levar na viagem toda. E ela disse, ok, obrigado. E daí, quando ele disse a viagem inteira pra ela, em algum momento da viagem eles iam passar em Hong Kong. E ela tinha parentes em Hong Kong, então ela disse, ok, você pode me deixar em Hong Kong, que eu tenho parentes lá. E ele disse, show de bola. Então ele pediu, o Fix sempre estava ao lado, tá? Só pra lembrar. Ele pediu, criado, Psipartou, tu vai lá e compra roupas pra ela, pra mim e pra você. E ele foi lá e comprou as roupas pra eles. Eles se vestiram e foram pra Calcutá. Não. De Bombaim, eles chegaram na estação de Calcutá, né? E de Calcutá, eles foram de trem pra Hong Kong, que era o lugar onde a Iowa seria deixada com os parentes dela. Então eles chegaram lá em Hong Kong, né? Eles foram de barco. Eles chegaram lá, e quando eles chegaram lá, o Fix, que era o detetive, ele recebeu um telegrama dizendo o seguinte, nós já vamos enviar um mandato de prisão para prender o Phileas, o Fogg lá, o cara que salvou a princesa. Ele disse, ok. Então, o que significa? Ele teria que enrolar eles o máximo de tempo naquela cidade, que era uma ilha, né? Então eles disseram ok. Ele disse ok. Então, já o Psipartou, o Phileas e a Iowa foram diretamente para a delegacia pedir onde é que estavam esses parentes. Ela sabia o nome e tal, então eles foram procurar eles. Eles ficaram sabendo que eles se mudaram recentemente para outro lugar. Então significa que ela não tinha mais parentes perto. Então, ela tinha que prosseguir a viagem junto com eles. E o Phileas com certeza aceitou que ele era um homem gentil, né? Ele era um homem tranquilo. Então, eles iam sair de Hong Kong, né? Só que eles tinham alguns dias, então eles ficaram lá, passearam, compraram roupas, conversaram, ficaram no hotel, né? Que eles ficaram no hotel. Lá, então, eles passaram alguns dias, mas chegou um dia que eles estavam quase indo. Era, na verdade, o dia da partida. Mas eles descobriram que o barco tinha quebrado. Uma parte dele tinha se danificado. Eles teriam que consertar, eles precisavam de mais um tempo. Então eles disseram, ok, sem problemas, isso não vai atrasar muito nossa viagem. Daí então eles continuaram ali. O Fix, o detetive, ele queria muito contar isso, que ele era detetive para alguém. Então ele decidiu contar para o Psipartou, né? Para ele ajudar ele a capturar o Phileas, para deixar eles ali mais tempo. Então ele chamou o criado para comer, para beber, né? Foram no bar e ele se recusou a ajudar porque ele disse que o chefe dele não era um ladrão. Ele era um homem honesto. Então, eles foram no bar lá
O Fix ofereceu um cachimbo pra ele. Tipo, ele disse, ok, sem problemas, mas ele ofereceu um cachimbo pra ele. E o que tinha nesse cachimbo, Bruno? Nada mais, nada menos que uma droga que faria ele cair duro na mesa e ficasse lá. Isso ia ajudar bastante o Fix, porque ele ia ficar atrasado porque eles não teriam criado. Então, ele caiu duro na mesa, como previsto, ele pegou o cachimbo e foi. Ele foi embora e o Psipartout ficou lá. Logo depois disso, o Phileas e a Iowa perceberam a falta do Psipartout. Então, o cara disse, então vamos buscar ela, né? Ele, né? O Phileas disse. Então eles foram em busca dele. A Iowa ficou no hotel. O Fix também. Então só o Phineas foi. Então ele foi lá, foi andando, foi procurando por tudo na cidade, nos lugares próximos ao hotel. Procurou em vários tipos de loja, que talvez ele estivesse comprando roupa, né? Mas não. Ele não achou. Então, tipo, ele lembrou que no início, lembra que eu tinha dito que quando ele foi candidato ao emprego, ele disse que ele era malabarista na França. Então, ele viu um circo. E lá, ele disse, por que não, né? É um dos últimos lugares para procurar, não custa tentar. Ele chegou lá e ele viu o Psipartout. Agora vamos voltar um pouquinho a história e vamos ver na visão do Psipartout. Ele acordou, o Psipartout lá, ele acordou e disse, vixe, o cara me embebedou. Agora eu preciso avisar o meu chefe. Que o Fix, ele me bebedou e tudo mais. Mas ele também descobriu que o navio ia partir naquela manhã. Então ele tinha 2 motivos para avisar o chefe dele. E ele precisava de dinheiro para pegar uma carruagem, né? Naquela época era carruagem. Para pegar uma carruagem pro hotel deles, porque ele não conseguiria ir da pé, senão não ia dar tempo. Então, ele disse, então vamos arranjar um emprego rápido aqui. Eu sei que é bem estranho, mas ele conseguiu um emprego no circo. Porque eram os últimos dias da apresentação, eles precisavam de dinheiro, o circo, então eles contrataram ele. Então agora, ele chegou lá no circo, então os dois se encontraram, né? Agora voltando, então os dois se encontraram lá no circo. Lá no circo eles se encontraram e então o Phileas levou ele pro hotel. E ele esqueceu de avisar ele que o barco ia partir. Então eles perderam o barco. O Phileas não ficou desesperado, ele ficou calmo, ele disse, ok, sem problemas, nós achamos outro barco. Mas ele não disse que o Fix embebedou ele. Ele se conteve. Ele disse, ok, dá pra aguentar mais um pouco. Então eles disseram, o Phileas disse, agora vamos achar um novo barco. Ele achou um barco consideravelmente grande, que o marinheiro ele ia levar eles para outra cidade, não para Yokohama, que era o lugar... Yokohama, era o lugar onde ele ia levar. E daí ele disse o seguinte, se você